João Batista conhecia a estrada como conhecia as rugas do próprio rosto. Desde os 18 anos, quando herdou do pai um caminhão Mercedes 1113 vermelho, a vida dele se resumira a rodas girando, motores roncando e quilômetros de asfalto escorrendo debaixo do horizonte. Hoje, com 52 anos, os braços grossos e o olhar cansado denunciavam que a estrada o moldara como um artesão molda madeira, com paciência, golpes duros e marcas que nunca mais se apagam. Era um homem de hábitos simples, mas com um passado que não largava sua sombra. 15 anos antes, um acidente mudara sua vida para sempre. Ele e a esposa Maria voltavam de uma festa de família quando um carro desgovernado invadiu a pista. João sempre jurou que tentou desviar, mas o destino foi mais rápido. O carro capotou, a escuridão engoliu o grito e Maria morreu segurando sua mão. Desde então, ele não parou de dirigir. E Boleia tornou-se refúgio, penitência e prisão. Cada viagem era uma tentativa de fugir da memória, mas a lembrança vinha colada no retrovisor como uma sombra teimosa. Naquela noite de inverno, João seguia pela BR-163. O frio castigava. A neblina rasteira transformava a estrada em um rio de fumaça. E o ponteiro do relógio do painel avançava sem pressa. Na boleia, além do ronco do motor e do balanço compassado, só havia silêncio. João apoiou a mão no crucifixo pendurado no retrovisor, como fazia sempre antes de atravessar trechos longos de escuridão. Um gesto automático, mais superstição do que fé. Foi então que aconteceu o primeiro sinal. Um perfume invadiu a cabine. Não era cheiro de óleo, de diesel, nem de couro gasto do banco. Era doce, familiar, jasmim, o mesmo aroma do perfume que Maria usava. João congelou, apertando o volante como se pudesse espantar o cheiro à força. Engoliu seco, culpando o cansaço. Já havia passado da meia-noite e as estradas tinham esse dom de enganar os sentidos. Mas o que veio depois não era alucinação. O rádio, desligado há horas, chiou de repente. A tela apagada tremeu, emitindo uma luz quase imperceptível. João olhou rápido, esperando silêncio. Só que a estática se moldou em sons, sílabas quebradas, vozes baixas. E entre o chiado ele jurou ouvir uma frase clara. A estrada cobra dívidas antigas. O coração de João bateu tão forte que ele pensou que o peito fosse arrebentar. Apertou o acelerador, como se a velocidade pudesse afogar o medo, mas o caminhão pareceu mais pesado. Foi aí que ouviu o estalo. O banco do passageiro, vazio havia anos, cedeu como se alguém tivesse acabado de se sentar. O couro rangeu. João virou a cabeça devagar, suando frio. Não havia ninguém, apenas o vazio iluminado pela fraca luz do painel. "Tá ficando louco, João", murmurou para si mesmo, mas o cheiro de jasmim persistia. Ele tentou se distrair. Cantou baixinho uma moda antiga de milionário em José Rico. Acendeu um cigarro. Sorveu a fumaça como quem puxa coragem. O problema é que a cada trago tinha a sensação de que a cabine se estreitava. Como se houvesse outro corpo ali dentro, respirando junto com ele. Quilômetros depois, João avistou um posto de beira de estrada. Resolveu parar. O coração ainda disparado precisava de café e chão firme. O posto era pequeno, com luzes amareladas e um cachorro magro deitado na porta. João entrou, pediu café preto e puxou conversa com outros caminhoneiros que estavam ali. Um deles, velho de olhos fundos, ouviu a história do cheiro e do estalo e apenas riu dizendo: "É só cansaço, parceiro. Estrada engana mesmo." Mas outro Pedro permaneceu sério. Tirou do bolso um maço de jornais velhos, amarelados, e disse: "A estrada guarda quem morreu sem nome." A frase ficou martelando na mente de João. Ele não quis dar importância, mas quando voltou à boleia, o frio aumentara. O banco do passageiro ainda rangia, como se esperasse alguém. Ligou o motor, retomou a viagem. A chuva começou a cair, fina e gelada. O rádio voltou a chiar sozinho. E dessa vez, uma voz sussurrou com clareza: "João!" Ele quase perdeu o controle do volante. Os faróis iluminaram a estrada molhada. E por um instante,
Teve a impressão de que a pista se dividia em duas, uma rota clara e outra mergulhada em trevas. E foi nesse momento que João percebeu que aquela viagem não seria como as outras. A chuva engrossava sobre a BR-163, transformando o para-brisa em um mosaico de gotas. O limpador rangia num ritmo incômodo, como se marcasse um compasso lento para a tensão que se erguia dentro da cabine. João acendeu outro cigarro, mas a fumaça se misturou a algo estranho. Não apenas o perfume de jasmim, mas também um cheiro úmido de terra molhada, como se alguém tivesse subido no caminhão depois de caminhar sob a chuva. Ele olhou para o banco do passageiro. Estava vazio, mas o estofado parecia afundado. O couro gasto formava marcas de pressão, como se realmente houvesse um corpo invisível sentado ali. João esticou a mão hesitante e encostou a ponta dos dedos no assento. Gelado, mais gelado do que deveria. "Quem tá aí?" perguntou a voz firme, mas o coração acelerado. Silêncio, só o motor roncando e a chuva martelando o teto. João bufou, tentando retomar o controle. "Não é coisa da sua cabeça, homem." Mas por dentro sabia que não era. De repente, o rádio ligou sozinho. Não havia música, apenas estática. O chiado, no entanto, começou a se transformar em palavras, como se uma boca invisível soprasse direto no aparelho. A voz era feminina, doce, mas carregava uma tristeza profunda. "Você não está sozinho, João." O caminhoneiro apertou o volante com força. A lembrança da esposa morta veio à mente como um relâmpago. Seria possível? Não podia ser Maria. A voz não era dela. Era outra. Uma estranha que de alguma forma sabia seu nome. Quilômetro após quilômetro, a sensação de companhia tornou-se insuportável. João tentava se concentrar na estrada, mas a cada curva percebia movimentos rápidos no canto dos olhos, como se alguém mudasse de posição no banco ao lado. O retrovisor interno, que refletia apenas o banco vazio, parecia zombar dele. A estrada, solitária, se tornara palco de um duelo entre razão e loucura. Em certo momento, ao reduzir para atravessar uma ponte estreita, João ouviu nitidamente o som de respiração. Não era dele. Era outro fôlego, mais curto e regular, como se o passageiro invisível tivesse frio. João desligou o rádio, fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Quando abriu, quase perdeu o controle. No vidro embaçado do para-brisa, ao lado do seu reflexo, havia uma mancha turva em forma de rosto. Não durou mais que 2 segundos, mas foi o suficiente para gelar sua espinha. Ele parou o caminhão bruscamente no acostamento. O barulho dos pneus cortou o silêncio da madrugada. Pulou da cabine, tremendo, e respirou o ar gelado da chuva. Precisava de chão firme, precisava sentir que ainda estava vivo e sóbrio. Ali, em meio à tempestade, ergueu os olhos para o céu. As nuvens escondiam a lua, mas o trovão iluminou a estrada por um instante. E foi então que viu uma silhueta feminina parada a poucos metros do caminhão, imóvel, de costas para ele. O vestido branco se movia com o vento. "Maria", sussurrou, sem acreditar no que via. A figura não respondeu. Quando o próximo relâmpago cortou o céu, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. João voltou para dentro da boleia, ensopado. Ligou o motor, tentando afastar a visão, mas o banco do passageiro continuava afundado. Ele sentiu, com absoluta certeza, que não estava mais dirigindo sozinho. Os próximos quilômetros foram uma tortura. Vozes baixas, quase cochichos, preenchiam a cabine. Não eram frases completas, mas fragmentos. Estrada, dívida, sangue. Às vezes pareciam lamentos, outras vezes risadas breves. No fundo, João começava a perceber algo perturbador. Aquela presença não queria apenas assustá-lo. Queria algo dele. Em uma das paradas seguintes, um posto maior, ele desceu para abastecer. O frentista, um jovem de boné virado, o olhou estranho. "Tá viajando sozinho, patrão?" perguntou, lançando um olhar rápido para dentro da boleia. João hesitou. "Tô sim, por quê?" O frentista coçou a cabeça. "É estranho. Jurei ver alguém sentado no banco do lado." O sangue de João gelou.
Voltou a subir no caminhão sem responder e naquele instante teve certeza. Não era alucinação. Havia mesmo um passageiro invisível viajando com ele. A viagem seguiu, mas agora com um peso maior. João sentia olhares que não podia ver. Ouvia respirações que não podia calar. Cada curva era acompanhada de um frio no pescoço. Em cada ponte trazia a sensação de que mãos invisíveis tocavam o painel. Quando a madrugada deu lugar a um início de aurora pálida, João sabia que a estrada estava apenas começando a mostrar seus segredos. O passageiro invisível não apenas existia. Ele tinha uma mensagem, uma cobrança, e João precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. A madrugada se despedia devagar, tingindo o céu de um cinza pesado. A chuva não cessava, apenas mudava de humor, ora grossa e violenta, ora fina como véu. O caminhão de João cortava o asfalto molhado, faróis furando a neblina. Mas dentro da boleia não havia qualquer conforto. O frio era cortante. O cheiro de jasmim impregnava o ar, e a presença invisível não deixava espaço para a solidão. João já não tentava se convencer de que era imaginação. Depois do comentário do frentista, depois da visão da mulher na estrada, ele sabia. Estava acompanhado. Mas por quem? Por quê? Essas perguntas martelavam sua mente, pesadas como o ronco do motor. O rádio desligado continuava a chiar em momentos aleatórios. Palavras soltas escapavam como se viessem de um mundo paralelo. Cuidado, dívida, sangue. Às vezes, ele jurava ouvir seu nome misturado ao chiado. E por mais que tentasse, não conseguia ignorar o banco do passageiro que permanecia afundado, denunciando o peso invisível. Quando os primeiros traços de luz anunciaram a manhã, João avistou uma placa indicando um entroncamento. Um desvio levava a uma estrada secundária, antiga, pouco usada. O estranho era que, no instante em que leu a placa, o rádio chiou de novo e a voz feminina sussurrou. Por aqui. João sentiu a espinha gelar. Tá querendo me levar para onde? Murmurou, encarando o painel como se pudesse falar com o passageiro invisível. Não houve resposta, mas o cheiro de jasmim ficou mais forte. E como se mãos invisíveis guiassem o volante, João sentiu uma força quase física o impulsionando a virar. Ele resistiu. Seguiu pela rota principal, mas foi aí que começou a perceber algo ainda mais estranho. No retrovisor, um caminhão preto surgia e desaparecia. Às vezes, estava a poucos metros de distância. Outras vezes, sumia por completo, como se tivesse evaporado na névoa. João tentou acelerar, mas o caminhão preto sempre o acompanhava, ora visível, ora invisível. O coração disparou. Não bastava um passageiro fantasma. Agora havia também uma sombra na estrada. Horas depois, exausto, João parou em um pequeno posto de beira de estrada, desses que parecem esquecidos pelo tempo. Lá dentro, encontrou 3 caminhoneiros tomando café. Eles conversavam sobre acidentes recentes na região. João, curioso, puxou o papo. Vocês já ouviram falar de presenças na estrada? Tipo, vozes, vultos? Os homens se entreolharam. O mais velho, chamado Arlindo, pigarreou. A estrada guarda mais do que a gente pensa, companheiro. Tem trecho aí que é conhecido como Estrada dos Mortos. Dizem que quem passa por lá não volta ao mesmo. João engoliu em seco. E essa estrada? Onde fica? Arlindo apontou com o queixo para o mapa pregado na parede do posto. Era justamente o desvio que o rádio sugerira mais cedo. O caminhoneiro sentiu o sangue gelar. Aquilo não podia ser coincidência. Na volta para o caminhão, hesitou. O banco do passageiro continuava afundado, como se o fantasma esperasse por ele. João passou a mão no crucifixo preso ao retrovisor e, pela primeira vez em anos, rezou baixinho. Ligou o motor e retomou a viagem. Mas o destino parecia decidido. O caminhão preto voltou a aparecer no retrovisor. E dessa vez, quando João piscou, ele não sumiu. Continuava lá, fixo, ameaçador. O rádio chiou mais forte. A voz feminina falou com clareza. A verdade está na Estrada dos Mortos. João segurou firme o volante.
Não sabia se seguiria por esse caminho amaldiçoado, mas no fundo, algo dizia que não havia escolha. O passageiro invisível não estava ali por acaso, e a revelação que tanto temia parecia cada vez mais próxima. A estrada parecia respirar com vida própria naquela noite. A chuva fina fazia o asfalto refletir as luzes do caminhão em longas faixas douradas e prateadas. João Batista dirigia com mãos firmes no volante, mas a tensão apertava o peito como uma luva de ferro. O banco ao lado, afundado e silencioso, lembrava constantemente da presença invisível que o acompanhava. O cheiro de jasmim, cada vez mais intenso, parecia sussurrar segredos que ele não conseguia compreender, provocando arrepios que subiam da nuca até a coluna. No rádio, estática insistente e chiados interrompiam o silêncio pesado da cabine. Entre os ruídos, uma voz feminina surgiu, clara e grave. "Você não está sozinho, João." O caminhoneiro engoliu seco, apertando ainda mais o volante. Seus olhos se fixaram no retrovisor, mas não havia nada, apenas a estrada molhada que se estendia infinitamente. No entanto, cada quilômetro parecia carregado de memórias, como se a estrada guardasse não apenas acidentes, mas pedaços da própria vida de João. Enquanto acelerava, lembranças de Maria surgiam inesperadamente. O sorriso dela, a risada que ecoava em sua memória, o toque delicado da mão que ele sentia agora apenas em sonhos interrompidos pelo cheiro de jasmim. Cada lembrança misturava-se à presença invisível. E ele percebeu que não era só medo do desconhecido, era culpa, arrependimento e desejo de redenção que o acompanhavam. Ao entrar em um trecho de curvas estreitas e árvores altas, João percebeu sinais sutis de perigo. Um caminhão abandonado surgiu ao lado da estrada, iluminado por relâmpagos que cortavam o céu. Aproximando-se lentamente, ele sentiu a sensação de que a estrada inteira estava observando, testando sua coragem. E no momento em que passou pelo veículo, uma sombra fugidia pareceu se mover dentro dele, rápida, quase impossível de perceber. O cheiro de jasmim ficou mais forte, quase físico. João sentiu um aperto no peito, como se algo invisível estivesse pressionando seus ombros, empurrando-o a olhar para o passado. Foi quando se lembrou de um acidente antigo, de um colega caminhoneiro que desapareceu naquele mesmo trecho há anos, sem deixar rastros. Cada detalhe da história surgia agora em sua mente, como se a presença invisível estivesse mostrando fragmentos de memórias que ele nunca testemunhara, mas que carregava em sua consciência coletiva da estrada. O rádio chiou novamente, desta vez mais alto, e as palavras surgiram com clareza angustiante. Em frente os ecos do passado, João engoliu seco, sentindo as mãos tremerem. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar. A estrada exigia que confrontasse cada lembrança, cada decisão, cada perda. O passageiro invisível não era apenas companhia. Era guia, juiz e testemunha. Enquanto avançava, ele viu novamente o caminhão preto surgindo do nada, seguindo seus movimentos com precisão impossível. Cada curva parecia um teste, cada descida uma armadilha silenciosa. O medo misturava-se à adrenalina, e João começou a sentir algo que não conseguia explicar. Era como se a estrada estivesse viva, moldando-se à presença invisível e guiando-o a um ponto de revelação. Chegando a um antigo posto de estrada, pequeno e isolado, João parou o caminhão. Desceu e sentiu o ar pesado, quase palpável, carregado de histórias de motoristas desaparecidos, acidentes não solucionados e memórias esquecidas. Um caminhoneiro idoso apareceu, olhos atentos e expressão séria. "Não está sozinho, rapaz", disse ele. "A estrada mostra quem precisa ver. E você está no meio disso." João engoliu seco. Pela primeira vez, compreendeu que não era apenas medo do desconhecido. Ele estava conectado à história da estrada, à dor e às memórias de quem passou por ali antes dele. O passageiro invisível, silencioso, ainda presente no caminhão, parecia satisfeito, guiando-o para aceitar a verdade. Ele precisava enfrentar não apenas seus medos,
mas a própria culpa que carregava. De volta à cabine, o banco do passageiro afundava lentamente, quase como se alguém tivesse respirado profundamente. João sentiu que estava prestes a atravessar um limiar. Cada quilômetro à frente prometia respostas ou novas perguntas. A estrada continuava viva, exigente e misteriosa, e ele sabia que não poderia recuar. Enquanto a chuva aumentava e os faróis refletiam nas poças de água, João respirou fundo. O medo ainda estava lá, mas agora misturado à determinação. Ele não apenas conduzia o caminhão, ele seguia os ecos do passado, pronto para descobrir os segredos que a estrada e o passageiro invisível guardavam há décadas. O que vinha adiante não era apenas estrada. Era julgamento, aprendizado e redenção. E João Batista sabia que os próximos trechos revelariam não apenas os mistérios do passageiro invisível, mas também a verdade sobre si mesmo. O céu parecia uma laje de chumbo, escuro e pesado, enquanto a chuva martelava o para-brisa do caminhão. João Batista sentia cada gota como se fossem pregos fincados em sua pele. O cheiro de jasmim, cada vez mais intenso, misturava-se ao perfume da estrada molhada, criando uma atmosfera quase sufocante dentro da boleia. Cada quilômetro percorrido parecia arrastar o caminhoneiro para um lugar além do tempo. Um limiar entre a realidade e algo que ele não conseguia compreender completamente. Os pneus cortavam o asfalto encharcado, produzindo um som ritmado, quase hipnótico. Mas o que não passava despercebido era a presença que se insinuava ao seu lado. O banco do passageiro permanecia afundado, denunciando peso invisível. João olhou rapidamente para o retrovisor interno e, por um instante, que durou uma eternidade, teve a impressão de ver uma sombra ao lado dele. Não era definida, apenas um vulto escuro que parecia se mover, deslizar, sempre nos limites do visível. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, apertando o volante. "Eu não enlouqueci, mas o que se seguiu foi muito pior do que simples dúvida." Um caminhão preto surgiu repentinamente atrás dele, faróis como lâminas cortando a neblina. João acelerou, mas o veículo acompanhou cada movimento, mantendo uma distância constante, quase consciente de seus medos. Cada curva parecia preparar uma armadilha, cada descida uma ameaça iminente. O rádio, novamente desligado, chiou de forma insistente. Entre os ruídos, a voz feminina falou: "Olhe para trás, João, olhe de verdade." O coração de João disparou. Pela primeira vez, ele entendeu que não era apenas uma companhia. Havia um observador ativo na estrada. Girou os olhos lentamente para o retrovisor lateral e percebeu algo que fez sua respiração falhar. No reflexo, o banco do passageiro mostrava claramente uma figura, embora etérea, de cabelos longos e olhar penetrante, que o acompanhava com intensidade quase humana. "Quem é você?" Sussurrou ele, a voz quase engolida pelo rugido do motor. O caminhão preto aproximou-se e João sentiu uma pressão quase física no peito. Não eram apenas os pneus no asfalto. Era como se a própria estrada estivesse viva, reagindo à presença invisível, a cada curva, a cada respiração. Ele desviou de um caminhão que surgiu do nada, quase colidindo com a barreira da ponte. O impacto iminente foi evitado por segundos, mas a adrenalina explodiu dentro dele. O passageiro invisível parecia guiá-lo, mas de forma incompleta, fragmentada, quase cruel. A sensação de que alguém o testava crescia. Em um ponto mais afastado da estrada, João finalmente encontrou abrigo em um posto pequeno, isolado, iluminado apenas por lâmpadas fracas. Pulou do caminhão respirando com dificuldade e sentiu algo estranho. O ar parecia vibrar. O cheiro de jasmim estava intenso, quase sufocante, como se o passageiro invisível tivesse se materializado apenas em essência. Dentro do posto, João encontrou um caminhoneiro idoso que o observava com olhos experientes. "Não está sozinho, rapaz", disse ele calmamente, como se estivesse falando do óbvio. "Eu também senti a estrada me mostrar coisas que não posso explicar."
João engoliu em seco. Cada história, cada experiência compartilhada começava a encaixar-se no quebra-cabeça que ele não queria montar. O passageiro invisível não era apenas uma presença, mas uma entidade conectada à própria estrada. Às vezes salvava, às vezes testava. Às vezes exigia algo que João ainda não compreendia. Quando voltou para o caminhão, o banco do passageiro estava afundado, como sempre. Mas agora havia algo mais. Uma marca de dedo invisível no painel, como se alguém tivesse segurado firmemente o volante antes dele. A adrenalina ainda pulsava, mas João começou a sentir algo novo, uma conexão silenciosa, intensa com aquela presença. "O que você quer de mim?" perguntou mais calmo, porém carregado de tensão. O rádio respondeu com estática e palavras claras. "A estrada quer que você veja a verdade. Não olhe apenas para mim. Olhe para o que deixou para trás." O caminhoneiro respirou fundo. Pela primeira vez, compreendeu que a jornada não era apenas física. A estrada estava cheia de sombras, de histórias esquecidas, de mortos que jamais haviam encontrado descanso. E ele, João Batista, havia se tornado o intermediário involuntário entre vivos e mortos, entre passado e presente. Enquanto a chuva continuava a bater e o caminhão preto desaparecia na neblina, João sentiu algo dentro de si mudar. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma determinação silenciosa. Ele precisava continuar. Precisava descobrir toda a verdade sobre o passageiro invisível e sobre o que a estrada exigia dele. A jornada estava longe de terminar. E o próximo trecho da estrada prometia revelar os segredos mais sombrios de sua própria história e dos desaparecidos que ele ainda desconhecia. O céu estava coberto por nuvens negras que pareciam se arrastar sobre a estrada, pesando sobre cada quilômetro percorrido. João Batista dirigia há horas, os olhos fixos no asfalto molhado, sentindo o cansaço acumular-se nos ombros. O cheiro de jasmim ainda persistia na cabine, cada vez mais forte, quase sufocante. O passageiro invisível estava ali, silencioso, mas perceptível em cada rangido do banco, em cada sopro frio que percorria o pescoço de João. Naquele ponto da viagem, o GPS indicava um desvio obrigatório. Uma estrada secundária, pouco usada, estreita, coberta por árvores que formavam um túnel natural de sombras. João hesitou. Algo dentro dele alertava que aquele caminho não era seguro. O instinto gritava para seguir a rota principal. Mas o rádio chiou mais uma vez, com palavras que pareciam vir de dentro de sua própria mente. "É por aqui. Só assim você entenderá." Ele respirou fundo, pressionando os dedos no volante. A adrenalina misturava-se à curiosidade e ao medo. Não havia escolha. A estrada secundária surgiu à frente, esculpida pela chuva e pela névoa. E João sentiu como se estivesse atravessando um limiar. Cada curva trazia um silêncio pesado, interrompido apenas pelo ronco do motor e pelo som da chuva no capô. As árvores criavam formas que pareciam mãos estendidas, sombras que se moviam rapidamente, quase brincando com sua percepção. O banco do passageiro afundava mais a cada quilômetro, como se alguém estivesse se aproximando de João fisicamente, ainda que invisível. Foi então que percebeu os primeiros sinais claros de perigo. Pegadas molhadas surgiram na lama da estrada ao lado do caminhão, apesar de não haver ninguém. Cada passo parecia acompanhá-lo, mas quando ele olhava para fora, não havia pegadas completas, apenas marcas que desapareciam misteriosamente. O coração de João acelerou. "Você quer me enlouquecer?" sussurrou, a voz quase perdida entre o rugido do motor. O rádio chiou novamente. A voz feminina falou com clareza. "Olhe para trás. Tudo está conectado." João se virou lentamente, olhando pelo retrovisor. O caminhão preto surgiu novamente, distante, mas com uma precisão impossível, acompanhando cada curva. Era como se a estrada tivesse vida própria, moldando-se aos medos dele, testando cada decisão. Quando chegou a uma ponte antiga, estreita, João sentiu um arrepio percorrer a espinha.
A madeira rangia sob o peso do caminhão e a neblina parecia engolir tudo ao redor. O passageiro invisível, ou quem quer que fosse, pareceu empurrá-lo para o centro da ponte. No momento em que atravessava, João viu algo que quase o fez perder o controle. Figuras humanas surgindo na neblina. Espectros que se moviam lentamente, como se observassem cada decisão sua. Ele engoliu seco, apertando o volante. Um medo profundo misturado à adrenalina pulsava em seu peito. Cada segundo parecia uma eternidade. E o cheiro de jasmim tornava-se quase físico, envolvendo seu corpo, tornando o ar denso e quase impossível de respirar. No outro lado da ponte, a estrada se bifurcava novamente. Uma rota levava de volta à cidade, iluminada por lâmpadas mortiças. A outra mergulhava ainda mais na escuridão, coberta por árvores e sombras. João sabia com clareza absoluta que o passageiro invisível esperava que ele escolhesse o caminho proibido. Ele hesitou. Memórias de Maria vieram à tona. Seu rosto, seu perfume, seu sorriso. Cada lembrança parecia fazer o banco ao lado vibrar, pressionando-o quase fisicamente. Mas a voz voltou calma e firme. Não fuja. A verdade está diante. João engoliu em seco e tomou a decisão. O caminhão virou lentamente para a estrada proibida, onde a neblina engolia o horizonte e os segredos se escondiam atrás de cada árvore. O passageiro invisível, silencioso, parecia satisfeito, mas a sensação de que algo maior estava por vir não o abandonava. Quilômetro após quilômetro, sinais estranhos começaram a surgir. Veículos abandonados, lanternas apagadas, restos de acidentes antigos que a chuva não escondia completamente. Era como se cada pedaço daquela estrada contasse uma história de morte, culpa e segredos não revelados. João percebeu que a estrada não era apenas física, era também um corredor do passado, onde cada escolha deixava marcas profundas. O relógio avançava, mas a luz do dia ainda não surgia. O passageiro invisível parecia conduzir João a um ponto onde a verdade seria finalmente revelada. Cada curva, cada árvore torta, cada sombra, reforçava a sensação de que aquela viagem não era apenas sobre ele, mas sobre todos que a estrada havia consumido. Quando finalmente parou em uma clareira estreita, a neblina começou a se dissipar parcialmente. João viu sinais de acampamentos antigos, pertences esquecidos, nomes gravados na madeira das árvores. O ar carregava histórias de quem havia passado por ali e não retornara. E foi nesse momento que ele percebeu: o passageiro invisível não queria apenas companhia. Ele queria redenção, revelação, justiça. E João sabia que a próxima curva poderia mudar tudo. Ou ele descobriria a verdade por trás do passageiro, ou perderia não apenas a sanidade, mas a própria vida. O sol ainda estava tímido no horizonte quando João Batista entrou em um posto de estrada maior, localizado em uma pequena vila esquecida pelo tempo. O cheiro de café fresco e pão queimado misturava-se à névoa matinal que invadia o pátio. Ele desligou o caminhão e desceu, o corpo ainda tenso, os músculos doloridos de horas de vigilância e adrenalina. O passageiro invisível permanecia ali, silencioso, mas perceptível em cada som, em cada perfume que se infiltrava na cabine. Mesmo agora, enquanto João caminhava, o cheiro de jasmim parecia persegui-lo, lembrando-o de que não estava sozinho. Dentro do posto, caminhoneiros conversavam em grupos, rindo e compartilhando histórias sobre rotas e cargas. João foi até o balcão pedindo café e pão. O frentista, um homem de olhos atentos e idade indefinida, notou a atenção de João. Parece que a estrada te cobrou mais que o usual, patrão, disse, entregando o café. João hesitou. E se eu dissesse que senti presenças, vozes, um passageiro invisível? O frentista se recompôs rapidamente, mas antes que pudesse responder, um grupo de caminhoneiros mais velhos se aproximou. Um deles, chamado Carlos, um homem de olhar cansado e voz grave, falou primeiro. Não diga nada. Você não sabe o que está mexendo, curioso. João insistiu. Mas é real. Eu sei que é.
Ele olhou ao redor, tentando avaliar se estava exagerando. Vocês já sentiram algo assim? Carlos respirou fundo, olhando para os lados como se contasse um segredo proibido. Todo mundo que dirige à noite conhece a estrada de verdade. Alguns chamam de a Estrada dos Mortos, outros só a evitam. Mas todos que passam por certos trechos sabem que há algo além do físico. Vozes, vultos, passageiros invisíveis, alguns chegam a enlouquecer, outros desaparecem. João engoliu seco. Você está dizendo que não sou o único? Não, patrão, respondeu Carlos. Mas nem todos têm coragem de falar sobre isso. Alguns tentam ignorar, outros tentam fugir. Mas a estrada não deixa. Ela escolhe. Ela observa. Enquanto conversavam, outro caminhoneiro, Sérgio, mais jovem, entrou na conversa. Ele carregava uma expressão de quem tinha visto coisas que ninguém acreditaria. Eu também já senti, disse baixinho, quase sussurrando. Um passageiro invisível na cabine. Vozes no rádio desligado. Bancos que rangem sozinhos. Eu pensei que estava enlouquecendo, mas depois percebi. Era algo real. João sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio por não estar sozinho. Terror por perceber que a estrada tinha um padrão de sofrimento e mistério que transcendia sua própria história. Carlos continuou, mostrando um caderno antigo que trazia consigo há anos, cheio de anotações sobre desaparecimentos, acidentes e relatos de estranhos fenômenos. Olhe aqui, patrão. Todo motorista que segue a rota da BR-163 conhece essas páginas. Aqui estão nomes, datas, trechos da estrada onde coisas inexplicáveis acontecem. Alguns dos desaparecidos foram encontrados anos depois, outros nunca. E todos falam sobre um passageiro invisível que guia, alerta ou condena. João folheou o caderno, sentindo o frio subir pela espinha. O cheiro de jasmim tornou-se quase físico, pulsando junto com a tensão crescente. Cada nome, cada relato, parecia confirmar o que ele já suspeitava. A presença invisível não era apenas um fantasma, mas uma entidade ligada à própria estrada, a um ciclo de morte, culpa e revelação. Carlos olhou sério para ele. A estrada escolheu você. Você não é só mais um caminhoneiro. Ela quer que você entenda o que aconteceu no passado, que descubra a verdade escondida. João engoliu seco. Ele sabia que seu passado estava intrinsecamente ligado à estrada, à morte de Maria e à presença invisível que agora parecia exigir não apenas companhia, mas respostas. Antes de sair do posto, João observou o mapa pregado na parede. A rota que ele havia escolhido se transformava em uma linha quase viva, conectando acidentes, desaparecimentos e lendas. Ele percebeu que cada quilômetro percorrido, cada curva enfrentada, não era apenas físico, mas espiritual. Quando voltou para o caminhão, o banco do passageiro parecia mais definido, mais pesado. João sentiu novamente a presença ao seu lado, mas agora havia algo diferente. Parecia paciente, esperando que ele compreendesse que estava prestes a descobrir o que motivava tudo aquilo. A estrada ainda se estendia à frente, enevoada e ameaçadora. Cada quilômetro que João percorria agora carregava peso, responsabilidade e mistério. Ele não sabia exatamente o que encontraria, mas sentia que os próximos trechos revelariam segredos não apenas sobre o passageiro invisível, mas sobre sua própria vida, seus erros e a dívida que a estrada parecia cobrar. E, enquanto a neblina engolia o horizonte, João Batista entendeu algo crucial. A estrada não perdoa, mas também não mente. A neblina que cobria a estrada parecia ganhar vida própria. Cada quilômetro percorrido pelo caminhão de João Batista se transformava em um corredor de sombras e luzes difusas. O banco do passageiro continuava afundado, mas agora João sentia a presença quase como um corpo tangível, um peso constante, uma respiração irregular que parecia sincronizar com a sua própria. O rádio, desligado, chiou novamente. A voz feminina, doce e triste, sussurrou com uma clareza quase angustiante. João, você precisa atravessar. Ele olhou pelo retrovisor e viu, entre a neblina, vultos que se moviam lentamente. Não eram simples sombras.
Eram figuras humanas, algumas inteiras, outras apenas fragmentos, como se fossem memórias interrompidas, ecos do passado, passageiros que nunca chegaram ao destino. João percebeu, com um calafrio profundo, que a estrada não era apenas física, ela era um limiar. Um lugar onde vivos e mortos se tocavam, onde cada erro, cada perda, deixava marcas que permaneciam. O cheiro de jasmim dominava a cabine. João fechou os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos. Maria veio à memória novamente, seu sorriso, seu toque, seu perfume. E ele compreendeu. A estrada queria que ele enfrentasse sua própria culpa, que entendesse a conexão entre a perda de sua esposa e a presença invisível que agora parecia conduzi-lo. À medida que avançava pelo caminho estreito e úmido, sombras surgiam no retrovisor. Não havia barulho, apenas formas etéreas que se moldavam com a neblina. O passageiro invisível parecia guiá-lo, mas de forma enigmática. Às vezes, a presença o afastava de perigos, outras o empurrava para curvas mais arriscadas, quase obrigando-o a enfrentar os limites do medo. Em certo ponto, João percebeu uma ponte antiga, quase desmoronando, coberta por musgo e água escorrendo pelas tábuas. Ele hesitou. O instinto gritava para contornar, para evitar. Mas a voz voltou, calma e firme. Aqui, você verá a verdade. O caminhoneiro respirou fundo e atravessou a ponte. Cada tábua rangia sob o peso do caminhão, e por um instante ele sentiu que estava flutuando entre dois mundos, entre o que era real e o que era sombra. O passageiro invisível estava ao seu lado, e João podia sentir a intenção da presença, revelar, não destruir. Quando alcançou o outro lado, a neblina começou a dissipar-se, e ele viu algo que não esperava. Restos de veículos antigos, peças retorcidas, placas de acidentes antigos. O cheiro de ferro e terra molhada se misturava ao jasmim, criando um ambiente de memória viva. Cada objeto parecia contar uma história de morte, arrependimento e revelação. Foi então que a voz falou novamente, desta vez com um tom mais firme. Olhe ao seu redor, João. Cada vida perdida aqui tem uma ligação com você. Cada escolha que você fez, cada desvio que ignorou, trouxe pessoas para este caminho. João engoliu seco. Ele compreendeu pela primeira vez que não estava apenas lidando com um fantasma ou uma presença invisível aleatória. A estrada o escolheu, porque sua própria vida estava entrelaçada com os segredos que ela guardava. Cada acidente que lembrava, cada desaparecimento que lera nos cadernos de outros caminhoneiros, tinha ecos de sua história, ecos de sua culpa e de sua busca por redenção. O passageiro invisível tornou-se mais perceptível. Ele podia sentir a respiração ao seu lado, quase como se um ser humano estivesse ali, mas sem corpo, sem forma definida. Era a materialização da memória, do arrependimento e do alerta que a estrada queria transmitir. João entendeu que precisava atravessar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, enfrentando o medo, a culpa e a verdade que vinha sendo escondida há anos. De repente, o rádio chiou com intensidade, e vozes de outras pessoas se misturaram à estática. Risos, gritos, chamadas de socorro. João percebeu que a estrada não se limitava à sua experiência. Ela estava viva com ecos de todos que passaram por ela, com todos os segredos que permaneceram sem solução. Enquanto avançava, a sensação de dualidade aumentava. Ele estava entre dois mundos, entre o que era real e o que era memória, entre vivos e mortos. E pela primeira vez, não sentiu apenas medo, mas determinação. Ele precisava entender, precisava descobrir, precisava confrontar o que a estrada e o passageiro invisível queriam dele. O próximo trecho da estrada se tornou uma promessa silenciosa. Ali estaria a revelação final, ou a perdição completa. João sabia que a escolha era dele e que cada quilômetro percorrido o aproximava de uma verdade que poderia mudar não apenas sua vida, mas a forma como enxergava tudo que havia deixado para trás.
A estrada não era mais apenas caminho, era julgamento, aprendizado e redenção. A neblina começava a se dissipar lentamente, revelando a estrada com uma clareza quase dolorosa. Cada quilômetro percorrido parecia carregado de energia, como se a própria terra vibrasse sob o caminhão de João Batista. O cheiro de jasmim permanecia intenso, mas agora ele não sentia apenas medo. Havia uma tensão elétrica, a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O banco do passageiro permanecia afundado, mas agora João sentia uma presença mais definida. Havia algo de humano naquela energia invisível, algo familiar. Cada respiração parecia sincronizada com a dele. Cada movimento no caminhão seguia seus gestos, como se uma consciência invisível compartilhasse do seu corpo. O rádio, desligado, chiou com força e a voz feminina falou com clareza. João! Chegou a hora. O coração de João disparou. Hora de quê? Perguntou em voz alta, mas a resposta veio apenas em silêncio, acompanhado do cheiro intenso de jasmim. Quilômetro após quilômetro, sinais começaram a surgir. Restos de veículos antigos, placas com datas e nomes que João reconheceu imediatamente. Pessoas que haviam desaparecido anos atrás, motoristas cujas histórias ele conhecia pelos relatos de outros caminhoneiros. Cada marca, cada pedaço de ferro retorcido parecia narrar uma história que se conectava à sua própria vida, a perda de Maria, a culpa que carregava. Foi quando ele percebeu algo que o fez parar abruptamente. Uma pequena árvore caída, marcada com o símbolo de uma cruz e iniciais que reconheceu. Eram as iniciais de Maria. Seu corpo tremia enquanto caminhava até a árvore, sentindo o peso de cada memória. Lá, entre a madeira e a terra encharcada, sentiu uma presença ainda mais intensa ao lado. Quase como se alguém invisível estivesse apoiando a mão sobre seu ombro. O passageiro invisível finalmente se manifestou de forma clara. A figura feminina começou a se materializar, translúcida, mas perfeitamente reconhecível. O rosto, os olhos, até o sorriso melancólico. Tudo lembrava alguém que João jamais imaginou rever. Não podia ser, mas era. Maria, murmurou, engolindo em seco. A figura sorriu, não com alegria, mas com a tristeza carregada de quem tem uma missão a cumprir. Não sou exatamente quem você pensa, disse a voz doce e firme. Sou a lembrança do que foi perdido, a consciência que você ignora. Sou a ponte entre o que você deixou para trás e o que precisa enfrentar. João sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas você está me testando? Não é teste, João, respondeu a figura. É revelação. A estrada escolheu você, porque você precisa compreender o que aconteceu. Não apenas comigo, mas com todos que sofreram aqui. Cada acidente, cada desaparecimento tem ligação com sua história, com suas escolhas. O caminhoneiro respirou fundo. Tudo fazia sentido agora. Os cadernos de Carlos, os relatos dos postos, a sensação constante de ser guiado e testado. A estrada não era apenas física, era espiritual, um julgamento silencioso que pesava sobre cada alma que nela se aventurava. E agora? Perguntou João, sentindo a tensão se transformar em uma urgência profunda. Agora você entende que precisa seguir adiante, disse o passageiro invisível, que parecia brilhar com uma luz etérea, quase dourada. Encare o que deixou para trás, corrija o que puder, mas saiba que nem tudo pode ser mudado. Alguns segredos, algumas mortes, permanecem para sempre. João sentiu um peso sair de seus ombros, misturado à dor de anos de culpa. Pela primeira vez, não havia apenas medo, havia compreensão, havia propósito. O passageiro invisível não era um fantasma maligno. Era uma manifestação da estrada, da memória, da justiça silenciosa que guiava cada decisão. O caminhão continuou avançando, e a figura ao lado começou a se dissipar lentamente, deixando João sozinho, mas com uma sensação de clareza inédita. Ele percebeu que a estrada estava viva, mas não apenas para punir. Estava viva para ensinar, para mostrar, para conectar.
Cada quilômetro percorrido dali em diante seria diferente. Ele não era mais apenas um caminhoneiro, era testemunha, guardião e, de certa forma, parte da própria lenda da estrada. Quando o sol finalmente rompeu a neblina, iluminando a BR-163, João sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. O passageiro invisível havia cumprido seu papel, mas a estrada ainda guardava mistérios, ecos e memórias que precisavam ser respeitados. E ele sabia que o capítulo final de sua jornada estava prestes a começar. O sol subia lentamente, tingindo a estrada com tons dourados e laranjas. Mas João Batista sentia que aquela luz não dissipava a escuridão que carregava dentro de si. A BR-163 à sua frente parecia interminável, mas cada quilômetro trazia um peso diferente. Ele estava sozinho no caminhão, mas a presença do passageiro invisível ainda pulsava em sua memória, como se cada curva, cada sombra e cada respiração carregassem ecos da jornada inteira. A estrada parecia observá-lo. Os restos de veículos antigos, as árvores marcadas, os vestígios de acidentes passados, tudo agora fazia sentido. Cada tragédia, cada desaparecimento, cada sombra que ele sentira ao longo da viagem estava ligada a uma única verdade. A estrada escolhia quem precisava enfrentar seus próprios fantasmas antes de seguir adiante. O rádio, silencioso por horas, chiou de repente. Uma voz suave, familiar e intensa atravessou a estática. "João, é hora!" Ele apertou o volante, o coração acelerado. Era hora de encarar a última curva, o último desafio. O passageiro invisível, ou o que restava de sua presença, parecia guiá-lo de maneira definitiva, direcionando cada movimento, cada decisão. João sabia que não podia falhar. Cada segundo contava. A neblina começou a se formar novamente, mas desta vez com uma espessura quase palpável. No retrovisor, ele viu vultos familiares, rostos de motoristas desaparecidos, espectros de histórias interrompidas, lembranças que a estrada guardava há anos. Cada um parecia apontar, indicar, testar a coragem de João. E no banco ao lado, o passageiro invisível surgiu uma última vez, translúcido, brilhando levemente sob a luz do sol que ainda tentava atravessar a neblina. "Você precisa escolher", disse a voz, agora clara e firme. "Escolha entre voltar para a vida que tinha ou atravessar a estrada e enfrentar a verdade completa." João sentiu a tensão esmagar seu peito. Cada memória de Maria, cada sensação de culpa, cada instante de medo vivido ao longo da jornada convergiam naquele momento. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e decidiu: atravessaria. Não havia retorno. O caminhão avançou, cortando a neblina, e a estrada pareceu se expandir diante dele, transformando-se em um túnel de luz e sombra. Cada curva agora parecia revelar histórias. Cada quilômetro trazia ecos do passado. Cada respiração lembrava que a jornada não era apenas física, mas espiritual. Então, em um instante quase surreal, João viu uma clareira à frente. No centro, uma representação silenciosa de tudo que havia perdido. Veículos destruídos, lembranças de motoristas desaparecidos e, no centro, a imagem de Maria, sorrindo. O passageiro invisível começou a se transformar, deixando de ser apenas presença etérea e assumindo a forma completa de Maria. Ou melhor, da essência dela, daquilo que sempre o guiou e protegeu. "Agora você entende", disse ela, com voz firme e doce ao mesmo tempo. "A estrada não quer apenas testar ou punir. Ela quer que você veja a verdade, enfrente o que deixou para trás e se torne guardião das histórias esquecidas." João sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Cada peso, cada culpa, cada sombra se transformava em compreensão. Ele compreendeu que a estrada era viva, não para destruir, mas para ensinar, para conectar vivos e mortos, para manter memórias, para oferecer redenção. O caminhão atravessou a clareira. E quando emergiu do outro lado, o céu estava completamente limpo.
O cheiro de jasmim desapareceu, e João percebeu que o passageiro invisível havia partido, cumprindo seu propósito. Mas algo permaneceu, a sensação de missão, a consciência de que agora ele era parte da lenda da estrada, guardião de suas histórias, intermediário entre vidas e memórias. Ao parar no posto final, João desligou o caminhão e olhou ao redor. Nenhum vulto, nenhum cheiro estranho. Apenas o silêncio e a sensação de que algo extraordinário acabara de acontecer. Ele respirou fundo, sentindo alívio e determinação. Cada quilômetro percorrido, cada sombra enfrentada, cada medo confrontado, havia finalmente encontrado sentido. Antes de seguir para sua vida, João escreveu seu próprio caderno, registrando cada detalhe da estrada, cada presença, cada fantasma invisível que acompanhou a jornada. Ele sabia que muitos não acreditariam, mas também sabia que precisava guardar a verdade para que a estrada continuasse a ensinar aos que tivessem coragem de percorrê-la. O caminhão partiu novamente, desta vez em direção a uma estrada aberta, clara e segura. João Batista já não era o mesmo homem que entrou na BR-163 dias atrás. A estrada o havia transformado, e ele carregava agora a força de quem enfrentou seus medos, viu o invisível e compreendeu o que a vida e a morte realmente significam. Enquanto a neblina desaparecia completamente, um último eco parecia atravessar o ar, uma voz sussurrando, suave, distante, mas cheia de certeza. Obrigada por ver a verdade, João. Agora a estrada está segura.